existe uma segunda crença limitante, a de que só se lucra com o processo. E por que essa crença limitante é tão forte? Bom, ela é tão forte, mas ela é tão forte que a maioria das faculdades de Direito só exploram no seu conteúdo programático, elas só exploram atividades privativas da advocacia ligadas com processos judiciais ou extrajudiciais. Que não tem diferença nenhuma aqui porque nós estamos falando processo judicial ou extrajudicial. Todos eles surgem a partir da existência de um problema jurídico. Às vezes a gente se esquece, mas a maioria das faculdades diminui mesmo a figura do advogado e da advogada. A realidade é que a maioria das faculdades de direito reduz o tamanho que nós somos. Reduz no sentido de limitar o nosso campo de atuação. É como se a gente puder transferir isso para a faculdade de medicina, é como se a faculdade de medicina dissesse assim: a partir de hoje, no nosso conteúdo programático, nós vamos ter aulas apenas ensinando o médico a atuar na UTI. Aqui nós formaremos médicos intensivistas, que é o nome, né, técnico. Médicos intensivistas são aqueles que vão trabalhar, que vão atuar diretamente ali, entender tudo dos aparelhos e do funcionamento de uma unidade de tratamento intensivo. Imagina. Aí o médico fala assim: poxa, imagina que um aluno levanta a mão. E se chegar um paciente que, a priori, não tem nada? Ele não está doente, ele não tem nenhum sintoma, mas ele está preocupado. Veja bem, ele está preocupado caso ele venha a ter uma doença. Se ele quiser fazer um trabalho comigo, preventivo, para evitar uma doença, às vezes ele tem alguma genética, alguma doença pré-existente na família. Se ele quiser fazer isso, eu não posso. A faculdade vai dizer para ele: pode, mas é problema seu. Aí você dá seus pulos. Aqui a gente não ensina isso. É mais ou menos isso. É isso. Né? Tanto que quando nós vamos para a parte prática das faculdades, o que a gente aprende? Fazer petição, fazer contestação, fazer recurso. Não é? Aprendemos isso. Ah, mas lá também a gente aprende a fazer acordo. Acordo existe onde? Onde que duas partes fazem um acordo? Se não tem problema jurídico, não tem acordo, nem precisa. Né? Então, assim, ensina o advogado e a advogada a atuar depois que faliu a relação. Mas se nós, olha só, mas se nós somos especialistas em trabalhar depois de uma relação falida, então nós somos também para evitar a falência da relação. Né? Mas o advogado vai aprender isso na prática. Ele vai aprender isso no dia a dia. Às vezes eu converso com alguns colegas aqui no digital que têm dificuldade para entender o que é uma advocacia preventiva. Ela é a mãe das advocacias. Tudo parte daí. O advogado foi feito para o preventivo. Óbvio. O advogado foi feito para a saúde, não para a doença. O nosso trabalho é muito mais valorizado, a gente gera muito mais valor evitando problema do que depois tentando remediar um problema já existente. Pergunta para o empresário se ele fica mais feliz com um bom advogado trabalhista que atua, que sabe conduzir uma ação, que sabe fazer audiência, que tem o dom da sustentação oral, que sabe fazer recurso como ninguém. Se ele fica mais feliz com um advogado desse perfil,
ou com um advogado que sabe auxiliar ele na tomada de decisão diária, que sabe auxiliar ele a conduzir as relações dentro de uma empresa de forma tranquila e equilibrada, ao passo que ao final de cada ano não tenha absolutamente nenhuma ação judicial. Pergunta qual tipo de profissional, de advogado, esse empresário prefere. Então, por quê? Porque gera muito mais valor para o empresário prevenir do que remediar. E quando eu digo valor, não é só no gasto. Existia-se uma lenda, né, de que o empresário preferia deixar alguns direitos trabalhistas, deixar alguns direitos trabalhistas de lado, não serem pagos, porque depois, numa ação trabalhista, ele fazia acordos. Pode ter existido isso com alguns, mas hoje, com o brand, com a marca, né, uma empresa hoje, ela é extremamente desvalorizada pelo simples fato dela ter ações judiciais. Então, o gasto, o prejuízo para um empresário em ter ações judiciais não é nem o gasto com a ação em si, que já é alto, face à morosidade do judiciário. Né? O advogado já mudou o seu perfil. O advogado que lida com o processo hoje, o advogado experiente e atento, ele cobra pelo tempo do processo, óbvio. Ele não cobra só os honorários do processo. Ele tem uma cobrança mensal também por aquele processo, pelo tempo que aquele processo vai durar. Então, o processo é mais caro para o empresário. Ter um processo é caríssimo.